Pessoal, sejam bem-vindos à primeira rodada de negócio de Startups FCJ Group, a primeira do mês de abril. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Pereira, estou como Community Manager recentemente aqui da FCJ. Hoje teremos a nossa primeira rodada. A proposta principal de todos aqui é nós fazermos durante todos os meses rodadas de negócio para as nossas startups, apresentando para investidores, para acionistas e dessa forma gerar negócio. Alguns números do grupo que a gente sempre passa: mais de 60 empreendimentos, mais de 380 empreendedores, mais de 180 executivos, mais de 1.400 investidores que inclusive estão aqui nesse invite de hoje. A gente tem iniciativas no Brasil, nos Estados Unidos e Portugal, enfim. É, e falar um pouquinho do potencial dessa rodada hoje, que é uma rodada especial, que é uma rodada com foco em health. A nossa ideia é sempre trazer verticais nas nossas rodadas, sempre com uma apresentação inicial e com uma dinâmica no qual como irá funcionar. Bem, hoje a gente tem a High Health Tech Care, que é uma plataforma que auxilia hospitais e convênios com inteligência de dados de custo, efetividade e eficiência operacional para tratamentos de alto custo. A gente tem a Kident. A Kident é uma calculadora de preços de tratamentos odontológicos que mostra quando você pode gastar para executar seus procedimentos e quanto lucra com cada um deles. A Pocket Clinic, que é uma plataforma que tem como seu objetivo conectar pessoas de forma prática e segura. O sistema, ele usa o profissional de saúde que encontra consultórios, salas com disponibilidade para o uso por curto período de tempo, sendo que esses espaços são anunciados e administrados pelos próprios proprietários. A gente tem a AccessMe, que é uma plataforma digital baseada em inteligência artificial que conecta pessoas com deficiência e doenças raras a oportunidades de trabalho, redes de apoio e serviços essenciais, promovendo inclusão social e econômica. E nós temos também a SimDoctor. A SimDoctor nasceu com o propósito de ser uma solução de gestão clínica completa, eficiente e prática. O foco é ter tudo reunido em um único software. Como que vai funcionar a dinâmica? Bem, cada startup, pessoal, vai ter 10 minutos no total para se apresentar e em seguida nós vamos abrir para 5 minutos de pergunta. Ao final, enviaremos aqui um formulário de NPS para medir a satisfação de vocês com relação à rodada e também identificar as possíveis sinergias com as soluções apresentadas. Então, o nosso objetivo é realmente trazer essas soluções para vocês e dessa forma a gente, quem sabe, gerar negócio para as startups do grupo com os próprios acionistas, com os próprios investidores. É, Agora, 7 e 8, nós temos 36 usuários aqui na plataforma. E para dar início, seguindo aqui, eu vejo que a gente já tem várias das startups que vão apresentar. A High Health Tech está aqui, Rafael, acho que é Rafael, né? Deixa eu ver É se ele está Felipe, aqui Thiago. Eu tô presente. sim. Felipe, perdão, Felipe, Isso. perdão, Felipe, perdão, Felipe. Dá uma verificada, eu vou. E aí, foco no pitch de venda, pessoal que já está tudo ok. Quem quiser fazer perguntas, coloque no chat e a gente vai fazer a gestão. Eu já liberei aqui o compartilhamento. Ô, Letícia, Já vou sim. desligar o Posso seu começar, microfone, Thiago? tá? Oi, tô te ouvindo sim. Pode. Deixa eu ver se eu ligo o meu vídeo aqui. Deixa eu só desligar Boa aqui, noite, tem tudo uma bem? pessoa com o fone aberto aqui. Tranquilo. Quem tiver com o fone aberto, por favor, desligue-o, tá? Obrigado. Beleza, pode compartilhar agora, Felipe. Maravilha. Só me confirmem, por gentileza, se já estão vendo a minha tela. Agora sim, a gente tá vendo sua tela, Já. ainda não a apresentação. Agora sim, né? Eu não estou te ouvindo, Thiago. Sim, estamos. Maravilha. Então vamos lá. Talvez eu gaste um pouco menos de 10 minutos, mas eu fico à disposição aí para caso tenha dúvidas e perguntas, eu fico à disposição, tá? Primeiro, obrigado aí pelo convite, pela atenção aí ao evento.
Meu nome é Felipe Fagundes, eu sou co-founder e CEO da RAI. Eu estou à frente, então, da RAI, e aí o nosso posicionamento hoje nosso propósito é auxiliar sistemas de saúde na gestão de custo-efetividade e desperdícios em tratamentos de alto custo por meio de data analytics e machine learning. Tá? Só para contextualizar um pouquinho, a gente está, obviamente, dentro do sistema de saúde, estamos falando especificamente dos tratamentos de alto custo, que pela famosa regra de Pareto, a gente tem aí os altos custos representando aqueles 20% dos tratamentos dos pacientes que representam 80% dos custos. E a gente nasceu em cima dessa temática de que destes tratamentos, até 30 a 40% podem ser considerados como desperdício. A RAI nasceu em cima dessa métrica, de tentar entender como que, com tecnologia, a gente pode ajudar o sistema de saúde a entender melhor essa métrica de desperdício e, obviamente, trabalhar para reduzi-la. E quando a gente olha para a temática de desperdício, e olha para o padrão ouro, para as recomendações indicadas pela literatura, para olhar para essa métrica, a resposta é muito simples. Olhe para relações de custo-benefício e de custo-efetividade, que é basicamente você, como sistema de saúde, entender o quanto você está colocando de dinheiro de um lado versus o quanto o paciente está melhorando do outro lado. Porque se dentro de um sistema de saúde, entenda o sistema de saúde como uma operadora ou como um hospital, se você estiver colocando dinheiro para tratar o paciente não está melhorando, a definição disso é desperdício. Só que para a gente ter essa relação de análise de custo e efetividade, dados muito bem resolvidos. E quando a gente olha para o sistema de saúde, a gente vê quase que uma navegação às cegas. A gente vê, de um lado, o sistema tendo muita dificuldade de entender os desfechos do paciente, ou seja, a efetividade do que realmente está sendo feito com esse paciente, e obviamente a gente não consegue, o sistema não consegue entender a custo-efetividade ou o benefício que aquele tratamento ele tá ocasionando, né? Então, é nesse cenário, é exatamente aqui nesse cenário que a RAI nasce, num cenário onde os sistemas de saúde têm dificuldade de coletar o desfecho, logo não fazem custo-efetividade, logo não sabem o quanto estão desperdiçando. É nesse cenário que a RAI se posiciona. E como é que a gente ajuda? Nosso intuito é atuar em cima desses dois processos, atuando como um concierge na coleta do desfecho do paciente, e, obviamente, usando esse dado para transformar em análises econômicas, que vão gerar métricas estratégicas para que esse gestor possa atuar de maneira mais assertiva, tá? Então, basicamente, hoje a RAI é a única plataforma que integra a coleta do desfecho, e aí, quando eu falo de coleta do desfecho, eu estou falando não somente de analisar desfechos clínicos, mas também qualidade de vida, opinião e experiência do paciente, que são métricas recomendadas pela literatura para mensurar a efetividade, tá? Então a gente consegue integrar esse dado que em tese não existe no sistema de saúde e trazer isso com uma camada de análise estatística para trazer análise econômica e gerar insights fundamentais aí para os gestores, tá? Então, o fato da gente juntar esses dois mundos de dados, de um lado, a experiência do paciente, a efetividade gerada, e do outro, custos, contas médicas, sinistralidade, a gente tem um algoritmo próprio baseado em Big Data, Machine Learning e inteligência artificial, onde a gente consegue juntar, automatizar essas análises para gerar essas métricas de eficiência operacional, tá? O intuito é justamente a gente potencializar um número que indique a direção certa ou errada que aquela linha de cuidado de alto custo está seguindo, tá? Então, aqui são alguns exemplos, enfim, alguns prints de alguns dos nossos módulos. Esse primeiro é justamente o descritivo de efetividade de desfechos que a gente tem dos pacientes, é mostrar para o gestor o quanto ele está levando de qualidade de vida para aquele paciente que melhorou, que passou por essa linha de tratamento, é a gente entender características clínicas, todas elas no mesmo lugar daquelas linhas de cuidado. E quando eu falo de linhas de cuidado de alto custo, a gente está falando, obviamente, de oncologia, estamos falando de
cirurgias ortopédicas, hoje em dia terapias especiais, ortopedia, enfim, cirurgias cardíacas, bariátricas, a gente está olhando para esse tipo de informação, tá? E, obviamente, trazer uma camada aí de uma série de dados como esse, por exemplo, esse gráfico, por exemplo, que é um gráfico de custo-efetividade, que ele mostra, por exemplo, qual a porcentagem de pacientes que estão num quadrante A, que é um quadrante que custou mais caro que o necessário e o paciente melhorou menos que o esperado, né? Então, esse tipo de métrica, sem dúvida nenhuma, ajuda os gestores a tomar decisões mais estratégicas na gestão populacional, das suas carteiras, quando operadoras, e dos seus pacientes, quando hospitais, tá? O diferencial hoje da RAI é justamente nesses dois processos, quando a gente olha para um comparativo de mercado, a gente existem plataformas, enfim, americanas, australianas, que simplesmente coletam um desfecho. O nosso diferencial é que a gente atua como um concierge, resolvendo o problema do convênio, da operadora, do sistema de saúde, e, obviamente, a parte de análise econômica, definitivamente, não existe nenhuma plataforma que faz isso. Quem faz isso como comparativo são as Big Fours, por exemplo. Então, se um hospital como um hospital um Oswaldo Cruz, ele quer rodar uma análise de custo-efetividade de uma linha de cuidado, ele vai recorrer à Big Force para fazer esse tipo de estudo, tá? O nosso modelo de negócio é um SaaS, B2B, para operadoras e hospitais, baseado no número de linhas de cuidado que a gente gerencia. Isso possibilita aí uma estratégia de cross e upselling, que significa que se, por exemplo, uma Unimed Campinas me contrata para que a gente possa olhar para a linha de cuidado de cirurgia de coluna, eles podem contratar também para bariátrica, também para TEA, e aí a gente consegue trabalhar essa estratégia, tá? A gente vem num crescente importante do último ano, do ano retrasado para o ano passado, para a finalização do ano de 2023 e 2024, um crescimento anual aí de 480% em número de projetos, tá? E eu gosto bastante dessa frase, eu finalizo a minha parte de apresentação com essa frase, que é como o nosso cliente nos conhece. Então, quando perguntam para uma operadora, para um cliente nosso, como a RAI te ajuda, é essa a resposta que o cliente dá. A RAI me ajuda a entender o quão eficiente eu sou em transformar dinheiro em desfecho para o paciente. E essa foto traz uma analogia muito importante, e que é o nosso posicionamento. A gente não quer ser o motor do carro, a gente não quer ser o pé no freio ou no acelerador, e muito menos quem está dirigindo o carro. A gente quer ser aquela luzinha no painel ali da injeção eletrônica, orientando o gestor sobre a saúde da eficiência operacional da gestão daquela linha de cuidado. Aqui são os nossos cases. A gente tem uma atuação bastante importante com o sistema Unimed, com hospitais importantes, com farmacêuticas, e, obviamente, um braço de pesquisa científica e captação de fomento de pesquisa também bastante importante. Esse é o nosso time. É um time misto, com base administrativa, de gestão, científica, de marketing e, obviamente, de tecnologia. E essa é a mensagem que eu deixo, né? Quantas mais vidas a gente pode salvar se a gente cuidar da eficiência operacional, mas nunca esquecendo o paciente no centro do cuidado. Novamente, meu nome é Felipe, eu agradeço o espaço, e fico à disposição aí para dúvidas, sugestões, conexões, sempre à disposição. Obrigado pela conexão, Thiago. Obrigado você, Felipe. Boa noite aí, parabéns aí pela apresentação. Pessoal, vão abrir perguntas agora, 5 minutinhos, tirar dúvidas com o Felipe. Eu deixei também aqui um NPS, e nesse NPS tem como fazer contato também com o Felipe. Às vezes, se dentre as pessoas que estão aqui quiserem fazer algum tipo de contato com ele, vou abrir então. Quem se interessar em fazer alguma pergunta. Então, tá todo mundo tranquilo? Posso seguir então? Então, vou dar uma. Felipe, parabéns aí, viu? Obrigado, Obrigado. Thiago. Vamos. Espero que a gente possa fazer cada vez mais esses encontros e gerar negócio, tá? Entre nós, em todo o grupo. Ô, Pessoal, dando Thiago, Obrigado. prosseguimento. Oi, oi, opa, aqui é temos o uma Edson. pergunta. Só uma Diga, Edson. dúvida. A coleta dos despachos, ela é feita através de integração de sistema com um sistema de gestão,
tanto prontuário eletrônico, gestão financeira do estabelecimento? Oi, Edson, boa noite. Obrigado pela pergunta. Não, negativo. A coleta do desfecho do paciente é feito direto com o paciente. Então, a gente tem um processo híbrido, de automação e de individualidade, mas é feito direto com o paciente. A experiência do paciente é receber um contato como se fosse o hospital que o atendeu. Então, algo do tipo: Oi, Edson, tudo bem? Meu nome é Felipe, falo em nome daqui do Hospital Oswaldo Cruz. Estou entrando em contato para entender como é que você evoluiu depois da sua cirurgia de coluna. Pode responder esse questionário, e aí é um questionário que é apresentado, personalizado, diretamente com a logomarca, enfim, todo personalizado com a marca do nosso cliente. A marca da RAI não aparece para o paciente justamente para criar esse vínculo com o local que ele foi atendido, que ele foi cuidado. Tá, então não tem uma captação de desfecho econômico, por exemplo, custo, da operação, custo com Tem, aquele. tem. Tem? O custo a gente busca no sistema, Ah, e aí isso pode ser feito via integração ou via envio de massa de dados, tá? A gente não necessita que seja feita, não é um critério prioritário e único a integração, a gente consegue trabalhar com outras opções também, tá? Mas a única coisa que a gente busca no sistema da operadora ou do hospital é justamente na verdade, é o que tem de informação daqueles pacientes, sobre custos, características clínicas. Aí sim a gente vai buscar esses dados no sistema, tá? Mas a partir de desfechos especificamente, a gente coleta com o paciente. O outro lado da moeda, que aí são todas as informações, por exemplo, estadiamento do paciente de câncer, o tipo do protocolo clínico utilizado e custos disso tudo, a gente busca no sistema, via integração ou não. a pergunta é pela uma preocupação aí na questão de LGPD, principalmente com acesso ao prontuário eletrônico ou não ali do paciente, né? Perfeito, perfeito. Desculpa, Edson, pode finalizar. Não, não, é essa preocupação. Em que momento o paciente ou as informações. Porque, como você vai direto no paciente, as informações de Uhum. prontuário eletrônico ou desfecho econômico, eles têm que ser identificados. Sim. Então, o paciente, ele dá um aval disso antes, depois, durante. Sim, a primeira pergunta é, durante o processo que o paciente participa é justamente o consentimento da participação, tá? E além disso, obviamente, a RAI, ela nasce LGPD by design, e a gente atua como operador do dado e não como controlador, tá? O controlador, ele continua sendo a entidade que o recebeu, tá? É importante ressaltar que a gente não tem acesso ao prontuário do paciente, eu não tenho acesso à evolução clínica nenhuma do paciente. Eu tenho sim acesso a informações do paciente, a identificação, mas reforço, né? A gente tem, inclusive, no nosso board, advogados que nos auxiliam nesse processo. É um processo complexo que a gente sabe, a gente investiu bastante tempo para entender como fazer isso da melhor forma. Então, assim, sim, o paciente ele tem o consentimento é a primeira coisa que o paciente recebe. Então, continuando, né? Oi, Edson, tudo bem e tal. Aí, quando ele clica, a primeira coisa que ele vai ter é todo um termo de consentimento e esclarecimento, tá? Obviamente, sob a luz da LGPD, e, de novo, no nosso contrato enfim, na nossa minuta de prestação de serviço, tem muito claro que o nosso papel como operador dos dados. Então, estes dados que a gente precisa trabalhar com esse paciente, eles vão ser trabalhados única e exclusivamente somente para essa operação nesse sentido, tá? Ok. Obrigado, Edson, pela pergunta. Obrigado também, Felipe. Vamos seguir aqui a nosso barco. Acho que a Vamos para a Suzane próxima. levantou a mão, Suzane, Thiago. ele levantou a mão? Ah, eu não Tô vi aqui, sim. tô aqui. Não Diga, tem Su, problema. pode falar. Obrigada, Ti. Felipe, parabéns aí pela apresentação. Obrigado. Eu sou da área da saúde também, então entendo um pouquinho aí dessa jornada. E eu acredito que um dos desafios que você tenha é o engajamento do paciente, né? Em ter Perfeito. que responder as perguntas. Como que você lida com isso atualmente? Com suor e sangue, brincadeira.
Mas vamos Imaginei. lá. Mas vamos lá. Excelente ponto, tá? A gente nasceu em cima desse conceito, tá? A imensa maioria do nosso time, ele vem da pesquisa científica, pesquisa de campo. Então, a gente traz as metodologias e os processos de pesquisas de ensaios clínicos para transformar isso, de uma maneira mundo real, tá? Dado de mundo real. E essa é a nossa métrica North Star, assim, de trabalho, tá? Hoje a nossa taxa de engajamento, ou enfim, taxa de resposta, que a gente chama média, é em torno de 65%. Então, a cada 10 pacientes que a gente entra em contato, a gente tem 6 a 7 respostas, considerando que é uma resposta de 5 a 10 minutos de preenchimento de questionário, tá? Então, a gente, obviamente, teve muito teste, desde copywriting até processos de onde e quando entrar em contato com esse paciente e tal. Então, isso a gente entende que é um diferencial nosso, que de certa forma, aí é uma barreira de entrada, porque a gente traz um pouquinho do que a gente tem de UX, um pouquinho que a gente tem de copywriting e, obviamente, o que a gente tem de experiência no próprio modelo de pesquisa científica de como entrar em contato com esse paciente e tudo mais. Boa, muito bom. Parabéns, Felipe, por Obrigado, entender. viu? Obrigado, Su. Obrigado, Felipe. Agora já estourou nosso tempo aqui de perguntas. Quem quiser, NPS está lá, gente. Só colocar que eu vou ter o maior prazer de fazer a ponte, fazer a conexão. Parabéns, Felipe. Agora vamos chamar o pessoal daqui Dente. Eu vi aqui que a galera já está aqui, inclusive. Aqui, Aí, meu olá, caro. Seja bem-vindo, Marvel. Se opa, apresenta, obrigado. apresente sua solução aí para a galera. Quem sabe já fazer negócio, fazer conexão. Tá Beleza? bom, vamos lá, vou compartilhar aqui Palco é até seu, viu? primeiramente apresentar, sou o Marvio, sou CEO aqui do Quidente, tá? Então, vou apresentar aqui para vocês dentro do tempo estipulado. Aqui. Aí, pessoal. Bom, não sei se tem algum dentista aqui que a nossa solução aqui é para dentistas, tá? Para dentistas que possuem clínicas ou consultórios, tanto clínicas como consultórios odontológicos. Mas acreditem se quiser, os dentistas, eles colocam os preços dos seus tratamentos sem ter a menor ideia de quanto gasta para executar os seus tratamentos. E isso é justamente porque eles não têm muita afinidade com essa parte, né, de financeira, acabam se dedicando mais à questão de tratamentos, tal, especializações. Só que isso é uma coisa básica para muitos empresários, mas para eles acabam não fazendo. Então, eles acabam copiando os preços do concorrente, botando o preço um pouco acima, um pouco abaixo, conforme a aceitação do mercado, e o que resulta, muitas vezes, em eles estarem atendendo e trabalhando com a agenda cheia e não vendo a cor do dinheiro, vivendo de capital de giro, porque não fazem ideia de quanto estão gastando, e isso acaba se tornando um problema oculto, que muitas vezes nem sabe que tem. Tá? Então, o Kident vem nessa linha de solução, para esclarecer isso e mostrar para eles quanto que eles gastam em cada um dos seus tratamentos e quanto que sobra de lucro em cada um deles. Então, esses aqui são os problemas aqui para vocês conhecerem melhor o dentista, né, esse perfil. Como eu falei, os dentistas não fazem ideia de quanto gasta para executar os seus tratamentos, tá? E na sua maioria, eles copiam os preços dos concorrentes. Simplesmente copiam, independente da estrutura de custos, né? Chegando a absurdos de clínica, consultórios de uma cadeira só competindo, fazendo o mesmo preço de estruturas aí, que às vezes tem várias cadeiras ou franquias, que tem uma estrutura que pode fazer um posicionamento estratégico, que pode ter preços populares, e eles tentando competir dessa forma e, e acabando tendo prejuízo, trabalhando por muito pouco. Muitos dentistas, né, têm pouco lucro ou prejuízo, sem nem saber disso, como comentei aqui. E isso torna a rotina dos dentistas muito cansativa. Então, essa é uma reclamação constante, porque eles ficam trabalhando, trabalhando, e não vem a cor do dinheiro. Então, o Kident vem nesse sentido, para esclarecer isso, para mostrar isso para o dentista. E o Kident, ele é personalizado para a odontologia. Então, ele tem
tratamentos odontológicos principais estão lá dentro, com todos os seus custos de materiais porcionados e todos os custos diversos que eu vou mostrar aqui para vocês que aparecem em detalhes, desde impostos, taxa de cartão, custo da clínica, tudo mostrado aí, pode ter a certeza de quanto que está lucrando os seus tratamentos. Então, nós fomos o primeiro aplicativo do Brasil que precifica tratamentos odontológicos. Nós fomos e somos, porque realmente ainda não tem nada nesse sentido. Então, para vocês entenderem melhor a solução, então tá aqui, ó. Esse aqui é um tratamento, aqui, um implante dentário, né, que está dentro do Kident. Então, aqui ele coloca o preço cobrado e o Kident mostra aqui, ó, nesse caso, 609 de lucro, e a margem de lucro dele. Tá? E ao lado aqui a tela de todos os custos que ele está tendo, desde materiais, área clínica, comissões de dentistas, né, quando tem equipe de dentistas, né, impostos, taxa de cartão e laboratório quando tem. Então, realmente fica muito preciso e muito claro para ele. Tá? Então, aqui, ó, nesse procedimento, a lista de materiais, ele já vem no Kident, inclusive com preços médios de mercado, não precisa se preocupar com esse preenchimento. E aqui, uma tela interessante que fala sobre o comissionamento da equipe de dentistas, que é o maior custo de uma clínica, o comissionamento de um dentista que está executando o procedimento. Então, a gente dá várias opções aqui para ele poder determinar com precisão quanto vai pagar para esse dentista. Então, essa precificação do Kident forma a base para ele aumentar o lucro da sua clínica, através das outras funcionalidades que o Kident tem. Então, o Kident ele precifica o tratamento e, a partir dessa precificação, tem outras funcionalidades que, na prática, aumentam o lucro da clínica do dentista. Então, eu trouxe algumas aqui. Por exemplo, o módulo da proposta financeira, onde ele monta um orçamento com vários procedimentos. Aqui nessa tela, a gente vê vários procedimentos ele montando o orçamento. Então, ele montou esse orçamento, daqui nesse exemplo deu 25 mil, e o Kident, como todos esses procedimentos estão precificados, ele mostra que está tendo 7.425 de lucro. Então, isso permite que ele, na hora de negociar esse tratamento com o paciente, que é uma coisa comum do dia a dia, ele possa negociar às claras. Então, se o paciente pediu 5 mil reais de desconto, por exemplo, quer fazer por 20 mil, ele bota aqui os 20 mil e vê quanto que está sobrando de lucro e se dá para fazer por esse preço ou não. Que é um problema dos dentistas, que eles são pressionados na hora da negociação, como negociam no escuro, às vezes acabam fechando péssimos negócios, achando que estão fechando ótimos negócios. Aqui uma outra funcionalidade de relatório de vendas, com todas as vendas, a gente mostra o total de vendas e como os procedimentos estão precificados, quanto está sobrando de lucro, né, o total dessas vendas que foram executadas. Aqui o controle de comissões da equipe, e a gente tem também funcionalidades de sistemas. Desde o ano passado entramos com funcionalidade de sistema. Oi? Marvin, mais 30 segundos, que deu 5 minutos, cara. Tá super Entendi. bacana a sua apresentação, mas deu 5 minutos, mais Bom, 30 minutos, segundos aí para fechar. bom, pessoal, aqui são depoimentos. Bom, a gente tem o nosso modelo de negócio, temos 2 tipos de licença, uma mensal e uma anual, para 2 tipos de planos, um para precificação apenas, outro para sistemas, com as funcionalidades de sistemas. É um SaaS. Então, nesse tempo que a gente tem 24 mil usuários da nossa versão gratuita, 641 assinantes, e estamos atualmente com MRR de 18 mil. Marvin, perdão, foi erro aqui meu, 10 minutos, tá? Perdão, meu caro, desculpa, perdão mesmo. O quê? Acabou? São 10 minutos, perdão, eu que falei errado, faltava 5 tu que falou minutos. errado? 5 minutos a mais. Tá bom. Vamos voltar, então. Peraí. Vamos lá. Eu comecei a acelerar, foi aqui. Aqui eu comecei a acelerar. Bom, então a gente, a partir do ano passado, a gente voltou, a gente começou a entrar também nas questões de funcionalidade de sistemas de gestão de clínicas. Antes, a gente tinha apenas a precificação. E aí, por pedido dos usuários, começamos a entrar também no sistema de gestão. Então, temos hoje agenda, ficha do paciente, prontuário digital, anamnese. Então, tem uma série de funcionalidades de gestão de clínicas mesmo para competir com os sistemas do mercado. Então, o Kident ele é acessado em todos os dispositivos,
celular, computador e tablet, porque ele está na nuvem. Ele tem um suporte técnico por WhatsApp, por e-mail. E semanalmente a gente mantém aí relacionamento com os usuários, mandando e-mails para eles, falando sobre dicas de uso e novidades. Então, ele garante o lucro dos tratamentos, se bem utilizado, define o gerenciamento das comissões dos dentistas com clareza, que é o maior custo de uma clínica hoje e é onde está o maior gargalo de falta de lucratividade na clínica. Permite uma negociação lucrativa dos orçamentos, porque ele consegue negociar as claras. Isso dá um aumento de vendas de tratamentos, na prática, aumenta a lucratividade da clínica. Então, a gente tem vários cases aqui, porque a gente tem vários assinantes, então, vários assinantes aqui satisfeitos que deixaram seus depoimentos. Então, como eu tinha dito, a gente tem um modelo aqui de negócio de 2 tipos de licença, né, mensal e anual, para 2 tipos de planos. Temos um plano da precificação apenas, que era como a gente estava trabalhando até o ano passado, e temos um plano mais completo, que é a precificação mais sistema de gestão. Tá? Então, a gente trabalha com esses valores, né, de R$ 47,90 por mês para precificação, R$ 69,90 por mês para precificação e mais sistema. E um valor mais em conta aqui para fechamento anual. A gente disponibiliza uma versão gratuita, né, que ele pode baixar, que ela é limitada, tem acesso a poucas funcionalidades. E ele pode acionar um teste de 24 horas dentro dessa versão para poder assinar uma das versões completas. Então, isso aqui são as nossas conquistas. Né? A gente já chegou a 24.503 usuários, dentre os gratuitos e os assinantes, todos. Temos 641 assinantes ativos, dentre mensais e anuais. Estamos com um MRR de 18.232. Um detalhe sobre isso é que do ano passado para cá, a gente triplicou esse MRR. Porque até o ano passado a gente estava só com precificação. A partir do momento que a gente deu uma repaginada com um trabalho de UX e entramos com funcionalidade de sistema e aumentamos o preço, porque a gente triplicou o preço também das mensalidades da unidade, estava com um preço bem barato para ganhar mercado. Então a gente triplicou o nosso MRR e as perspectivas são muito boas, principalmente pela aceitação aqui desse sistema, aí, que é uma necessidade do dentista. Então, para vocês verem o tamanho desse mercado, tem atualmente 437 mil dentistas no Brasil e 85 mil clínicas odontológicas com PJ. Tá? Além disso, ainda temos empreendedores de olho nesse negócio, que tem uma boa margem de lucro de 20% a 35%, e o Brasil ainda possui mais de 400 mil faculdades de odontologia. O Brasil é o país do mundo que tem mais dentistas no mundo, mas disparado. É disparado. Então, é um mercado pujante. Aí, para dentista, não vai faltar para utilizar o que tem. E aqui somos nós, os fundadores. Eu, CEO aqui, sou dentista, já tive clínicas, dou mentoria, dou cursos. Aqui tem especialização em negócio, então eu idealizei o Kident com 24 anos de experiência no mercado. Temos meu sócio aqui, os 2 fundadores originais, Samuel, que é da área de sistemas, né? Ele desenvolveu aí o Kident, já foi sócio de empresas de software aí, e tem uma sólida experiência na construção de software. E temos, né, a partir de 2 anos atrás, entrou um terceiro sócio, que é o Silvio, que ele entrou como um sócio investidor aí, acreditando na ideia, né? Inclusive veio através de uma das mentorias. Ele tem uma clínica odontológica, veio através de uma das mentorias aí que eu acabei fazendo para ele, aí para sua clínica. Né? E também estamos suportados pela FHI, pela Health Angels. Bom, esses aqui são meus contatos, né? Caso queiram saber mais detalhes, estão aqui os meus contatos. E é isso. Ficou Obrigado, Marco. interrompido aí pela Não, perdão, introdução, meu cara. mas eu acho que deu para entender. Estou aberto Deu para certo. a pergunta. Vamos abrir para as perguntas. Rodrigo, Diga, Rodrigo. Olá, boa noite, tudo bem? tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia. Eu sou colega seu também, Marcos, sou dentista também. Opa, tá ali o E dentista, 25. pois é, o que você falou é pura verdade, né? A gente tem essa questão aí que nós, na nossa formação, a gente não tem essa noção da questão da gestão, então a gente fica muito à mercê do mercado e a gente às vezes coloca no preço, enfim, como você disse. Mas eu tenho 2 dúvidas com relação ao aplicativo.
É o seguinte, ali você falou que os preços dos materiais já estão ali imputados ali, mas eu acredito que logicamente a gente tem a condição de fazer a edição desses preços, é isso mesmo? Com certeza, A gente tá? insere ali. A gente deixou preços médios, Sim. porque você conhece o dentista. Se deixar para ele preencher tudo, ele não Uhum. vai preencher. Então a Sim. gente tem que deixar alguma coisa já pré-preenchida. Tá Quem mastigadinho já ali. mastigado. Então tem Uhum. preços médios de mercado. Quem tem já essa paciência e quiser refinar a sua precificação, aí pode ir lá editar, tirando materiais da lista de materiais que não usa, trocando por outros Sim. e mudando os preços conforme a marca que utiliza. Uhum. E outro detalhe, na questão ali da comissão do dentista, ali você também, provavelmente, o aplicativo ele tem a condição de colocar as diversas modalidades de pagamento, não é isso? Sim, dá para colocar 4 modalidades de pagamento. Uhum. Porcentagem sobre o preço final, né? A porcentagem bruta. Sim, Porcentagem descontando impostos, taxa de cartão, no laboratório ou alguns materiais mais caros que resolva descontar antes de aplicar a porcentagem. certo. Um preço em reais por procedimento, ou seja, ao invés de Uhum. aplicar a porcentagem, pagar um valor em reais. Uhum. E dá, caso ele pague diária, um valor fixo mensal, dá para inserir isso lá no custo da clínica. Ótimo, beleza. Essa era a minha dúvida mesmo. Bacana. Muito obrigado. Nada. Márcio, Opa, Edson. Edson, deixa eu abrir aqui. É, Depois eu quero ver com você, porque eu tenho uma solução que a gente está plugando em algumas aplicações e eu vi uma aderência aí. Essa solução, você fala com o aplicativo e ele preenche o que precisa na sua solução. Então, eu vejo, quando você falou que o dentista, né, normalmente ele não preenche, então ele não precisa preencher, ele fala. Ele Hum, fala o que ele, né, vai precisar naquele tratamento, naquele orçamento, e o aplicativo entrega as informações necessárias para serem preenchidas no seu formulário, no seu banco de dados. Então, depois a gente conversa sobre essa possibilidade, porque vejo muito aderente a isso daí. A muito gente bom, está muito usando em bom. abertura de chamado, em vários locais, plugando isso daí. Muito bom, muito bom. Isso aí interessa, está dentro da necessidade dos dentistas, porque eles não têm tempo e nem muita paciência para preencher, Sim, né? E já vi algum, porque eu tenho muito contato com dentistas, porque eu dou muita mentoria, e muitos deles queriam algo assim. Eles querem algo assim que eles possam falar e a coisa já sair pronta. Então, sim, podemos conversar sim. A Blue Dental, ela tentou fazer algo parecido, mas não conseguiu, tá? Eles estão manualmente mesmo digitando. Um aplicativo similar, tá? Eu não conheço a fundo o seu, mas ele é similar. Ah, mas a gente, Vamos ou fica conversar no então. mínimo uma sugestão para você, que já existe essa possibilidade. Mas nós interessa aí, né? Até para agregar, a gente ganha tempo, isso já tem uma coisa desenvolvida, podemos ganhar ambos. Ok. Sandro? Márcio, Sandro? você tem no seu roadmap implementar a gestão, movimentação financeira das clínicas, o registro da nota fiscal da entrada dos materiais, coisa do estilo? Sim, temos isso em nosso roadmap, né? E, na verdade, a gente tem bastante coisa no nosso roadmap. Vou ser bem sincero para você aqui, Sandro, o ponto que nós estamos. Nós começamos despretensiosamente como uma calculadora de preço, como, como a gente queria só resolver a precificação. Só que os usuários começaram a pedir o sistema de Sim, gestão. E aí a gente fez uma pesquisa entre os usuários e descobrimos que 50% dos usuários ainda não utilizavam nenhum sistema de gestão. Aí a gente viu uma oportunidade, falou, vamos começar. Então, o caminho para chegar num sistema de gestão completo é longo, né? A gente avançou bastante, mas tem várias coisas que a gente precisa para acelerar, principalmente equipe. A gente tem um CTO muito competente, né? Mas ele basicamente está trabalhando sozinho hoje. A gente precisa realmente de equipe para poder acelerar. E a gente viu que se tem essa equipe e acelera, a gente compete de igual para igual ou melhor que os concorrentes, porque inclusive
alguns dos concorrentes já alguns dos concorrentes mais fortes do mercado já me procuraram no WhatsApp querendo casar alguma solução lá para poder agregar lá no sistema deles, tal, porque eles sabem dessa importância e fazer percorrer todo esse caminho da precificação aqui que a gente já percorreu custa muito dinheiro para eles. Eles têm outras prioridades, né? Então eles não conseguem disponibilizar uma equipe para ir atrás disso aí. Esse negócio aí desse detalhamento da lista de materiais que foi feita ali, cara, isso aí é coisa de, desculpa o termo, é coisa de tarado, entende? É Então, gigante, né? é gigante. Então, quase ninguém tem uma equipe para disponibilizar para fazer isso, tá? Então, de alguma certa forma, essa seria uma barreira de entrada que a gente tem e uma vantagem competitiva que a gente tem. Perfeito, obrigado. Ok, obrigado mais uma vez aí, Marvin. Desculpe o erro, mas acontece primeira vez. Vou Sem convidar problema. agora e que venham outras ainda melhores. Obrigado mesmo. Agora vamos para a próxima apresentação, que é a Pocket Clinic. Acho que o Rafael já está aqui presente, o Lucas também. Qual de Estou vocês aqui, vai Lucas apresentar? também. Rafael? Ok, fica à vontade, tá? O tempo é de vocês. Gente, então eu Uma vou iniciar a caminhadinha no apresentação centro aqui, aqui, diz que as lojas já que fecharam. tem um Peraí, microfone As duas aberto estão aí, abertas aqui é, ainda, do já Luiz. estão fazendo seu próprio liquida. É, Você talvez vão fecha ter que aí, Thiago. partir Luiz, por pro gentileza. híbrido ou Espera só um minutinho que eu vou achar ele aqui. Peraí. A Fechou. Wanda também tá online. Aí, obrigado, Wanda. Valeu. Be- Bom, gente, então eu vou só compartilhar a tela aqui, tá? Ah, a gente acostuma tanto com o Google Meet que desacostuma com o Zoom, né? Vocês estão vendo a minha tela bem? Sim, Tá, perfeito. Então, gente, me apresentando, eu sou o Rafael Sanzio, COO e co-founder da Pocket Clinic. E o nosso objetivo é transformar consultórios ociosos em oportunidades lucrativas, tá? Porque também há um grande problema no mercado, né? Igual o Marvel citou muito bem anteriormente aí. Muitos profissionais da saúde se formam para atender pessoas e não entendem muito de gestão. E muitos tentam administrar clínicas. Então, o que que acontece? 60% das clínicas fecham as portas em menos de 5 anos no Brasil. Um estudo realizado pelo Sebrae em 2022. E os principais motivos alegados são os altos custos de operação e dificuldade de gestão, né? Como é de se imaginar, não é uma área simples, né, de se gerir. Então, assim, as maiores dificuldades do setor, que é a questão do aumento desses custos, né, que a cada ano tem piorado, né? Então, e falta de pacientes e clientes, porque também, além dos custos, tem a questão da administração de carteiras, né? E captação de novos pacientes e clientes. Então, assim, as duas demandas se completam muito, né? Daquele pessoal que já investiu, já tem um consultório ou uma clínica com vários consultórios, e esses espaços estão ficando ociosos, em períodos ociosos ou alguns completamente ociosos. Então, temos esse perfil de quem tem o espaço e temos o perfil dos profissionais da saúde que já estão formados, já têm ali uma pequena carteira de clientes, mas não têm onde atender, porque eles não têm uma clínica própria e eles nem têm condições de alugar um espaço por contratos tradicionais. Então a gente faz essa conexão, né? Com esse problema, a gente trouxe a solução, que é a Pocket Clinic, que ela faz justamente o encontro, né, de quem tem um consultório, espaços da saúde para alugar, com o profissional que precisa dessa locação por curto período de tempo ou pelo tempo que ele precisar. Então, nós oferecemos hoje uma boa flexibilidade, né, com opções de locação por hora, por período ou por dia inteiro. Obviamente, se a pessoa quiser alugar vários dias seguidos ou dias alternados, ela consegue fazer também. Então, a gente trabalha muito no custo efetivo, né? O profissional da saúde vai alugar e pagar somente pelo tempo que vai usar. Então, na prática, ele perde menos dinheiro, corre menos riscos, e o proprietário desse espaço consegue ter um valor mais alto por hora daquele espaço alugado. Então, ele maximiza essa receita no final do mês também, que fica bem melhor do que se ele estivesse numa locação tradicional.
tá? E a nossa interface ela é user-friendly, ela é responsiva, funciona em computadores, celulares e tablets, tá? O processo de aprovação dos profissionais que alugam é bem seguro e também o processo de pagamento é bem seguro e é tudo realizado dentro da plataforma mesmo, tá? Então, assim, temos uma jornada que a gente entendeu que ela é muito segura para ambas as partes, né? Que o proprietário de salas e clínicas, ele anuncia o espaço e ele vai ser o responsável pela aprovação dos profissionais que querem alugar ali. Então, ele vai avaliar essas reservas e aprovar ou não aquele profissional para alugar naquela data específica para não ter problema também de overbooking. E o profissional da saúde, ele vai buscar o espaço de seu interesse, de acordo com os filtros, né, e enviar a solicitação. E depois que for aprovado, ele realiza o pagamento. Aproveitando esse tempo bom aí de 10 minutos, eu vou até apresentar um vídeo aqui da jornada completa, porque vale a pena para vocês verem como funciona e assim que já está funcionando e está no ar em operação. Não sei se vocês estão Porra, Rafa, acho conseguindo que tá ver, mas saindo som. Acho que você tem que compartilhar, compartilhando o som. Tenta de novo aí, não, fazer favor. essa tá sem som mesmo. Ah, não, beleza. Tá? É porque eu tentei pôr em tela inteira que ela não foi. Eu ia citar para vocês, eu me confundi um pouquinho. Mas vocês estão conseguindo ver a jornada e como é que funciona, Thiago? Tá visível? Né? Sim, Seleciona o está espaço, visível. recebe a aprovação e depois ele faz o pagamento, tudo pela plataforma mesmo. Pode escolher cartão de crédito ou Pix. E no momento que ele finalizar esse pagamento, automaticamente o sistema já vai ativar essa reserva e é feito, né, este contrato vinculante para o período solicitado entre proprietário e profissional da saúde. E ele consegue ver as reservas dele por ali, certo? Então, assim, é uma jornada muito simples, né? Muito semelhante aí de locações de Airbnb e hotéis e outras questões semelhantes que já estão bem usuais na área de hotelaria. Então, a gente está trazendo isso com todas as particularidades da área da saúde. Os desafios são imensos, viu? Muda muita coisa, mas a gente está conseguindo alguns números interessantes, tá? Então, com isso, colecionamos alguns cases de sucesso, né? No caso, a gente tem uma proprietária que foi mãe e a sala dela ficou parada, né? No período ali do puerpério. E ela colocou para alugar na plataforma e ela se engajou com pedidos, então nesse período dela, ela conseguiu ter um faturamento bem interessante de R$ 14.000 líquidos, tá? Só alugando a sala dela sem precisar ir lá trabalhar. E um outro case interessante é o Ricardo, que ele não é da área da saúde, ele é administrador de clínicas, e numa das clínicas dele estava com espaço vago. Então ele colocou algumas salas ali para alugar e ele tem faturado bem, tá? Então esses são alguns dos nossos cases de sucesso, tem vários, tá? Já melhorou bastante essa questão. E nosso modelo de negócio, como vocês devem ter percebido, ele é o B2B2C, a monetização por marketplace, com um percentual, né, sobre o bruto de locações, mais um variável sobre as formas de pagamento. Então, o modal de vendas é basicamente self-service, e a gente deixa essa abertura de light touch aí justamente para auxiliar principalmente os proprietários a fazer anúncios mais atrativos, né? Então, basicamente, o anúncio do consultório, a reserva do profissional, pagamento via plataforma é a nossa comissão. Isso tudo hoje é automático pelo sistema, tá? Então, assim, é um mercado gigantesco que a gente está atuando, né? Profissionais da saúde, você viu só os números ali do Marvel, de dentistas já são enormes. Se você juntar todo o universo, é uma infinidade. Então, a gente separou alguns aí que estão aptos a atendimento clínico, tá? E uma meta que a gente quer dentro desses que têm a aptidão para atendimento clínico. A gente viu um grande potencial do mercado com o ticket médio que a gente identificou aí de R$ 160. Então, assim, nós miramos em 68 mil profissionais e acredito ser bem plausível, tá? Mas é claro que nós temos concorrentes, né? Já pensaram nisso também. E o nosso grande diferencial frente à concorrência é justamente a flexibilidade, conforme eu citei anteriormente,
tá? Nós temos uma comunidade de relacionamento, uma boa diversidade de profissões e o pagamento via plataforma, né? Citei algumas dos principais concorrentes, né? Uma que ela já recebeu bastante investimento, então ela esteve maior por um tempo, uma que é mais antiga e um outro que é um coworking de saúde tradicional, né? E todos têm suas vantagens e desvantagens, mas o coworking tradicional ele acaba se tornando o nosso parceiro. E os concorrentes, por mais que tenham tido alguns investimentos, eu sinto que eles ainda estão tateando o mercado, né? Que ele está se apresentando um pouco mais complicado, mas a gente está sabendo ler ele bem, tá? Então, por que agora, né? Que é o momento que a gente está precisando de apoio também? Porque a gente estudou com o MVV por um ano e meio. Nós entrevistamos profissionais, nós entrevistamos proprietários de sala, conversamos com diversos profissionais da comunidade, mesmo que não sejam nossos clientes, e a gente aprendeu muito, tá? A atividade de clínica está presente em 100% do território nacional. A sublocação de consultórios é normal, né? Todo mundo que é da área da saúde já conviveu com quem alugou meio período para um e atende no outro período, né? Já é uma realidade que temos milhares de coworkings, com gestão profissional, inclusive, surgindo pelo Brasil, e grandes hospitais oferecem centros clínicos também. Então, isso são todos parceiros potenciais para a Pocket Clinic, tá? Flexibilidade é uma das coisas mais solicitadas em todos os profissionais de todas as áreas, tá? Ela é mais lembrada que o plano de saúde pelo trabalhador contemporâneo. E corroborando com os números que a gente falou de formandos da área da saúde, a gente pode ver que mais de 200 mil formam todos os anos só nas profissões mais tradicionais da saúde. Aqui eu estou omitindo as diversas, né, subespecialidades e principalmente um negócio enorme da área da estética. Tá? Para você ver que só em psicologia são quase 40 mil formandos por ano. É muita gente. Então é um mercado que ele vai se alimentando a cada ano. Tá? Então, sim, tivemos uns números bem interessantes, tá? Identificamos que a recorrência é o ponto forte. Profissional que gosta de um espaço, ele vai alugar lá de novo, ele vai utilizar a plataforma de novo pela segurança. Tem uma profissional aqui que já fez quase 90 locações. Então, assim, é uma coisa muito interessante, tá? O LTV dela tá maravilhoso. Então, eles buscam flexibilidade, mas eles querem isso aliado à flexibilidade. Então, é um insight interessante que a gente viu aí no mercado, tá? Então, hoje, nossa principal dificuldade mesmo é uma evolução tecnológica que a gente tem necessidade, porque a equipe é reduzida, mas com muito suor a gente conseguiu tatear bem o mercado, aprender bastante. Então a gente tem vários ativos aí de tese validada, mapeamento, né, das barreiras de entrada, vários insights. Então hoje o nosso objetivo principal é uma evolução da plataforma nos moldes que o mercado nos mostrou, tá? Então no momento na equipe estamos os founders, né, o Dr. Lucas Algodual, que é dentista e CEO, e eu como CEO sou publicitário também especialista em várias áreas da mídia digital. Tá? Hoje contamos com a mentoria suporte técnico da FHE Ventures e finalizamos por aqui. Estamos abertos a perguntas. Fiquem à vontade. Deu quanto tempo aí, Thiago? Por gentileza. E um pouco mais de 8 minutos, Então quase tá bom. 9. Bacana. Rafael, na- Oi, no, Edson. no aplicativo, equipamentos e insumos, né, desde esterilização, ultrassom, óxido nitroso e plastificação, e etc. Isso também é possível alocar direto da plataforma, do aplicativo? Ô, Edson, é possível, inclusive já é funcional. A gente Hum, coloca isso como extras. O próprio proprietário ele pode, deixa eu parar de. Ele pode solicitar, né? Ele coloca lá diretamente no anúncio dele os extras que aquela sala oferece. Então, o profissional, na hora que vai alugar, ele coloca lá o extra. Ah, eu preciso aqui, enfim, né? Eu preciso utilizar. Nossa, tem um que o ok. pessoal pede muito, Lucas. Qual que é aquele que o pessoal gosta, Lucas? Ultrassom. Oi? Ultrassom, Isso, Não, e aquele ultrassom outro de laser, limpeza né? lá. isso. É o de ultrassom.
Não, tem um outro, cara, que eles pedem muito, muito, muito. Sim, pode ser ultrassom, qualquer tipo de material, instrumental, motor de fazer É, cirurgia, o Não, que o ok. profissional da área da saúde quiser disponibilizar para ter locação, ele tem essa possibilidade. ô Inclusive, Edson. para fazer o Ah, processo de esterilização, usar autoclave, plastificadora, todos esses sistemas tem como também, tá? Colocar lá para fazer essa locação por fora da sala. Aí fica a critério do proprietário da sala para não, tem disponibilizar. clínica de psicologia que coloca até o pacote de lenço mesmo. É bem, é um negócio funcional e ela descreve da maneira que quiser e põe o valor que quiser também. Quem manda é sempre o proprietário do espaço. Ok, eu não tinha visto na apresentação esses extras. Isso gerou a É, dúvida. Ok. bacana. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu acho que a galera tá satisfeita, viu, Rafael? Obrigado, Rafael. Obrigado, Bacana, Thiago. Lucas. É, Maravilha. vamos dar prosseguimento aqui. Inclusive, pessoal, tá NPS aí, vão lá. Isso ajuda muito a gente a evoluir as nossas rodadas. A próxima seria a CESB, só que a Camila tá num dilúvio, e a internet dela caiu. Eu tava aqui na sala, então vou passar para frente a Sindoctor, que eu acho que o Michael tá aí, não tá, Michael? O Thales e o Michael. Oi, Thiago, boa noite. Isso, Michael Boa tá junto aqui noite. também. Boa noite, Ótimo. pessoal, tudo bem? Eu Fica à vou vontade, meu conduzir a caro. apresentação, mas o Michael também está presente ali, tá bom? Beleza, fica à vontade, meu caro. Todo mundo conseguindo ver minha tela, só para confirmar? Sim, estamos. Perfeito, então. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Thales, eu lidero aqui o time comercial da SynDoctor. Hoje eu vou apresentar um pouquinho mais sobre a empresa também. Algumas apresentações aqui já tive a oportunidade de ver antes, me familiarizar com ela, alguns rostos aqui também da Cal, né? Então, vou começar apresentando um pouquinho sobre a SynDoctor, quem somos, né? Então, a gente é uma solução para gestão de clínica completa. Ela iniciou um discurso muito parecido até com o nosso com o Marvio em relação aos dentistas ali, a gente começou como uma agenda. Então, eu sempre gosto de dar o exemplo do Google Agenda, por exemplo, né? Então, iniciamos dessa forma, como uma plataforma de agendamentos apenas, e com base nos feedbacks ao longo de 12 anos que a SynDoctor praticamente tem de história, ela foi se tornando esse software completo para gestão de clínicas, né? Então, hoje a gente tem todas as funções que um consultório precisa, que uma clínica precisa, isso em 3 diferentes planos, de acordo com o estágio que essa clínica está também, e a gente tem a capacidade de adaptar a ferramenta de acordo com o cliente também, né? De acordo com o tamanho dele, de acordo com a disponibilidade que ele tem também de investimento na plataforma, e esse é um dos pontos mais fortes ali que eu vou trazer ao longo da apresentação também, tá? Os problemas, então, que a gente tem na área da saúde, né, dos doutores, consultórios, clínicas, falta de controle sobre os agendamentos, registro desorganizado, dificuldade em comunicação interna também, quando a gente já vai falar de uma clínica um pouquinho maior, onde a gente tem setores de faturamento, recepção, setor exclusivo para agendamento, por exemplo, e isso tudo ele não consegue resumir, né? O administrador, por muitas vezes, da clínica, ele fica preso em várias planilhas de Excel, por exemplo, cada um para um controle diferente, né? Aqui eu tenho alguns dados de mercado, né, um panorama sobre clínicas, hospitais, enfim, mas os maiores desafios de cada um deles voltados para aumentar o faturamento, adquirir novos pacientes, sempre vai ser um desejo da clínica, isso, do hospital, fidelizar a base atual de pacientes também, muito comum que um paciente, às vezes, por muitas vezes, vá uma única vez a uma especialidade, mas não tenha a recorrência ou o retorno de fazer o check-up anual, por exemplo, né, e o controle dos resultados da clínica como um todo, né. Aqui eu trago algumas soluções já da SynDoctor para essas dores, principais dores de mercado ali. Então, para aumentar o faturamento, por exemplo, né, a gente tem a redução de cancelamento através de mensagens de confirmação, algo um pouco básico, digamos assim, mas muitas clínicas ainda não têm essa automação na confirmação de agenda, né? O confirmar que o paciente vai ao horário que ele solicitou ali na agenda do profissional. A gestão de agenda também, é muito comum em clínicas maiores, isso eu falo por experiência própria como coordenador de call center de 2 anos de uma clínica aqui na região
onde eu moro, e muito comum o erro de agendamento, né? Automaticamente o erro de agendamento ele vai gerar insatisfação do paciente e ele não volta da clínica, ele já vai para uma segunda clínica, ele não vai procurar o mesmo atendimento onde teve erro de agendamento. Então, dentro da SynDoctor, a gente tem várias funções relacionadas à agenda de personalização já no sistema, de você vincular qual doutor atende qual convênio, qual doutor realiza qual procedimento, qual doutor aceita X número de retorno por dia, por exemplo, e assim evitar o máximo possível de erros de agendamento, né? E o controle financeiro também da clínica. Dentro do sistema tem um módulo com mais de 50 relatórios no total ali, que você consegue gerar de todo o financeiro, de todos os agendamentos por convênio particular, por um paciente específico ou não, através de vários filtros que tem dentro dessa área financeira, né? Atrair novos pacientes. A gente tem um site integrado que a gente disponibiliza para qualquer um dos planos que a gente tem hoje disponíveis. É um dos pontos fortes também da SynDoctor. A gente tem uma procura muito grande hoje de leads aqui dentro do nosso comercial, procurando justamente essa solução. Thales, o atendimento no WhatsApp muitas vezes ele é demorado, eu dependo que a recepcionista fique em cima do WhatsApp, enfim. Então, depois eu vou apresentar um pouquinho mais para vocês também. E como lançamento, nesse primeiro semestre também desse ano, a gente vai ter o MedCRM, que é um CRM próprio para a clínica conseguir fazer a gestão dos pacientes deles, né? E a fidelização de pacientes, ela consegue fazer com tanto envio de mensagens em campanha, em massa ou e-mail. A parte de aniversariantes também está bem estruturada dentro do sistema, consegue enviar de maneira automática também e incentivar o retorno ao paciente, por exemplo, Outubro Rosa, fazer uma campanha ali e fazer o disparo de acordo com o perfil, de acordo com a lista dos pacientes, né? Aqui a gente tem depoimentos de alguns clientes, né? Então, a maioria deles fala sobre a redução na ausência de pacientes, né? O suporte, hoje a gente tem um suporte 100% humanizado, então ninguém vai cair com um e-mail ou um chatbot, por exemplo, para falar junto com a nossa equipe, né? E os demais falando sobre a interface fácil, amigável, intuitiva também, e a possibilidade de personalização do sistema, né? Hoje a gente já tem vários parceiros também que fazem parte dessa trajetória da SynDoctor, então o Multidiálogo, que é nosso parceiro em relação ao WhatsApp, notas para emissão de notas fiscais, Memed, BirdID para assinatura também, o Doctor Assistant, foi esse ano que entrou também com a IA nos prontuários da SynDoctor, e o Chat To Do para comunicação interna da clínica, tá? Nosso modelo de negócio, então, é um B2B, somos um SaaS, nosso cliente ideal são clínicas acima de 10 profissionais. Hoje a gente atende desde pequenos consultórios até instituto de psicologia com mais de 340 profissionais, até clínicas de psicologia em torno de 15, 20, a gente tem uma gama bem grande ali, um leque bem grande dentro da nossa carteira de clientes, e o ticket médio é de 890 por cliente, se a gente considerar os nossos planos, mas com todos os extras também que a gente oferece ali, e as possibilidades de personalização, esse valor mensal pode chegar até mais de 90%, né? A gente pode ter esse acréscimo de 90% em cima desse valor, né? A gente tem alguns pontos que a gente sempre destaca: um sistema completo, uma interface rápida, intuitiva, fácil, flexível às necessidades de cada tipo de cliente ou negócio também, a clínica. O nosso atendimento de suporte totalmente humanizado, e hoje a gente se destaca também como um dos melhores custos-benefícios do mercado, né? Aqui são nossos 3 planos, só para vocês entenderem o valor de mensalidade. Ele é o valor por profissional da saúde. Então, costumo dar o exemplo da agenda aberta, né? Então, por cada agenda aberta que você tiver dentro do sistema, será esse valor. A gente não cobra valores a mais por acessos administrativos ou de recepção, por exemplo. Cada um com suas funções, isso vai muito de acordo com o estágio da clínica também, ou do profissional, se ele está iniciando o atendimento dele e quais as necessidades dele. E aqui eu vou destrinchar um pouquinho das principais soluções que a gente tem, né? A primeira, integração com o WhatsApp, então facilitar principalmente a comunicação da recepção com o paciente, consegue fazer de maneira personalizada todos os lembretes com o nome do profissional, data, horário, se for algum exame específico que tiver a necessidade do preparo, isso vai ser incluído também junto, é personalizável, ou a opção de campanhas também. A clínica pode ter diferentes listas de transmissões, digamos assim, de acordo com o perfil do cliente, né?
O agendamento online, o próprio paciente consegue fazer o seu agendamento sem concorrência, né? Não são os nossos clientes que estão no site da SynDoctor. Cada doutor, cada clínica vai ter o seu site integrado e pode fazer essa configuração, personalização de cores, foto do profissional, valor do seu procedimento, endereço, enfim, é uma das soluções que mais tem sido procuradas hoje em dia para eliminar quanto mais esse atendimento telefônico ou do WhatsApp das clínicas. O Doctor Assistant, que é um dos nossos mais novos parceiros, ele é uma IA integrada ao prontuário da SynDoctor. Então, além de transcrever, e isso fica salvo no prontuário, ele também vai organizar de acordo com a especialidade do profissional. Assim, o profissional ganha um pouquinho mais de tempo na atenção com o paciente em si, menos tempo na tela do computador, ou tentando digitar tudo que está sendo discorrido ali durante o atendimento, né? E o Chat To Do para comunicação interna. Então, entre setores, entre grupos, entre recepções, por exemplo, a clínica consegue conversar, né? Aqui a gente tem uma análise de concorrência. O principal ponto que eu gosto de colocar aqui são os produtos personalizados e o site integrado também, essa possibilidade do próprio paciente fazer o agendamento dele. Aqui a gente tem um pouquinho da nossa equipe, os fundadores Lee Michael, Cleia, que estão presentes também aqui na reunião, o Anderson, que faz toda a parte de programação, a Ethos também de desenvolvimento, eu com o comercial e o Carlos responsável pela equipe de suporte. E aqui a gente tem os próximos passos da SynDoctor, né? Algum deles, a maioria aqui em 2025 a gente já conseguiu atingir, principalmente em relação a marketing, a gente já entrou de uma maneira mais forte com uma agência. Nossos lançamentos de inteligência artificial a gente já conseguiu cumprir, a gente está trabalhando agora bem forte com uma melhoria, principalmente no UX e UI, e buscando parcerias, né? Parcerias tanto de integração via API, que sejam interessantes para o nosso sistema, ou parcerias também na área de vendas, nessa parte também de indicações, digamos assim, né? A gente viu que é muito comum, por exemplo, em aluguéis de salas, né, espaços de cowork, Thales, eu tenho aqui profissionais que precisam de um sistema como o seu. É muito comum esse tipo de dúvida, digamos assim, no comercial. Então, a gente está estruturando cada vez mais esse tipo de parceria comercial também. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção, agradeço a oportunidade também de conhecer outros projetos e me coloco à disposição para dúvidas, tá? Dúvidas? Alguém? Perguntas? Diga, Edson. Thales, você falou na questão de redução de cancelamento, né? Você tem Uhum, lá a confirmação via WhatsApp, só vai um uhum. comentário, talvez uma dica. Claro, Em por minha favor. apresentação na ENIAC Venture, eu não sei se o Almada está presente, eu acho que não, né? Teve uma empresa que ela faz a gestão do cancelamento num Uhum, processo de antecipar a receita, uhum, a cobrança daquele uhum. paciente. Sim, Então, a uhum, ideia é muito interessante porque hoje o no-show de pacientes é o maior problema dentro dos uhum, atendimentos de clínicas, é o maior problema. E uhum, eles têm uma solução que eles antecipam, eles cobram do paciente uhum, antecipadamente, e isso uhum. força o não cancelamento. E Perfeito. é, e Uhum, é uma plataforma deles já desenvolvida, que de repente a uhum, conexão aí, eu não tenho agora de cabeça, eu não lembro, eu participei do pitch, mas eu não lembro o nome da empresa. Mas o uhum, Thiago de repente pode conseguir, junto com a Almada, uhum. a informação sobre essa empresa que pode ser um parceiro de vocês para conectar com a Perfeito. plataforma também. Ok, Uhum. Thales? Sim, sim, faz sentido também, Edson. Eu já tive vivências aqui no comercial da SynDoctor, inclusive, em relação a esse site integrado que a gente oferece, né? Ah, Thales, o site fica ali à disposição do paciente, mas como que eu vou conseguir gerenciar isso, por exemplo, se ele marca e se ele falta? Tem como gerar uma cobrança anterior? Ou já foi um questionamento, inclusive, de um potencial cliente nosso, justamente essa linha de raciocínio. Ele consegue agendar e já forçar esse pagamento? Hoje a gente tem uma integração com o Banco Asas
Então, de fato, o paciente consegue fazer o agendamento dele e desde que o nosso cliente, tenha configurado tudo certinho ali em relação ao Banco Asas, ele já vai gerar esse link de pagamento, né? Mas ele não força esse pagamento, né? Mas é uma opção. Mas, de qualquer forma, se ele não fizer o pagamento via link, não gera um custo para a clínica gerar esse link de pagamento pelo Banco Asas, e ele vai fazer o processo de, na recepção, por exemplo, realizar o pagamento ali no Pix ou no cartão de crédito. Mas é uma solução que, inclusive, um lead já me abordou sobre e faz total sentido, Edson, faz total sentido. Só uma observação, o Asas já tem Pix, porque eles estavam sem Pix ainda. A Asas já tem Pix, ele gera no link de pagamento, mas tem, não, no Asas ele já consegue fazer o pagamento também via Pix, o paciente dele, tá? Ok. Pode deixar que eu farei a ponte, viu, Edson? Beleza, já anotei aqui. Marvel, fica à Ok. vontade para perguntar. Na verdade, minha dúvida era a mesma do Edson, tá? Em relação a esse negócio do agendamento, que eu sei que é um problema. Aí o paciente marca, né, se deixar liberado para ele marca e falta. Sim, Então, hoje o controle que vocês têm controle, assim, o gerenciamento disso seria só através desse pré-pagamento? Não. E também sobre a confirmação via WhatsApp, por exemplo. Quando ele recebe a mensagem via WhatsApp, ele é um extra dentro do sistema, por e-mail já está incluso. De qualquer forma, nas duas plataformas, ele personaliza essa mensagem. Então, por exemplo, com as características daquele doutor, como o doutor quer que vá aquela mensagem. Se for um exame, por exemplo, com as especificações do exame, né? Muito comum em clínica que tem um preparo um pouquinho mais extenso de exame. É um outro problema da clínica, o paciente chegar sem o preparo adequado na recepção, é do dia a dia da clínica isso mesmo. Então, uma vez que a recepção fez o procedimento ali de agendar corretamente esse procedimento ao profissional, ele vai receber a mensagem e o link de confirmação. Esse link ele confirma ou ele desmarca. Mesmo ele desmarcando, fica a observação na agenda, ele não vai sumir na agenda, o espaço na agenda ele fica para outro paciente se necessário. E a intenção de não sumir na agenda é justamente você conseguir remanejar aquele paciente, não perder aquele faturamento, né? Então, a recepcionista, por exemplo, com a integração que a gente tem com o WhatsApp, consegue enviar uma mensagem da própria agenda da SynDoctor, ela não precisa copiar, colar um número, entrar no WhatsApp Web, por ali mesmo, pela plataforma, ela envia uma mensagem inicial. E essa mensagem também pode ser personalizada, mas enfim, ou eu verifiquei que você não vai conseguir comparecer, vamos reagendar, o próximo dia que eu tenho é o X, o Y, e não perde aquele faturamento também. Então, além da integração com o Banco Asas, que ele consegue fazer o pagamento já quando ele faz o agendamento no site integrado, na agenda fica ali essa questão de confirmado ou desmarcado, para tu conseguir colocar em tempo hábil um novo paciente e conseguir remanejar aquele mesmo paciente que cancelou daí. E vocês têm reclamações de pacientes que confirmam e faltam mesmo confirmando? Olha, hoje de clientes da SynDoctor, não. Na clínica onde eu já trabalhei, né, uma experiência de 2 anos, a gente fazia isso de forma manual e para doutores em específico, né? E, assim, a taxa de pessoas que confirmavam e não vinham era muito baixa, isso com toda a certeza do mundo. Mas a diferença de um faturamento de uma agenda cheia, totalmente confirmada, e uma agenda que a gente não mexia para confirmação, pelo menos 30%, com certeza, isso já é um dado também que, independente da minha experiência ou não, já está aí para todo mundo ver, vai ter a falta do paciente, não adianta, ele vai esquecer, ele não vai conseguir comparecer, enfim. Então, na clínica onde eu trabalhei, a gente chegou a fazer esse trabalho, né? Hoje, de clientes, eu não tenho um feedback para te dar de acordo com a nossa base de clientes, né? Mas, assim, 10% da agenda que confirmou acabavam faltando. Obrigado, Thales. Só isso. Nada. Obrigado, Marvel. Pessoal, preciso muito de vocês. A gente tem apenas duas avaliações de NPS. É muito importante, assim, a Camila, ela infelizmente ela não vai conseguir estar presente, ela está enfrentando um dilúvio, a internet dela não voltou. Então, na próxima rodada da Vertical Health, ela vai ser a primeira. E aí eu queria pedir para vocês, nesse pequeno momentinho, 1 minutinho, para vocês entrarem no chat que eu coloquei no NPS. Isso ajuda muito para a gente continuar fazendo essas rodadas, melhorar a dinâmica. E aí, antes de eu finalizar aqui, eu queria perguntar ao Rafael, que o Rafael, juntamente à FHE, vem fazendo um trabalho incrível. As startups que a gente convidou fazem parte da FHE, juntamente à FCJ. Ô, Rafa, você quer falar, dar uma palavrinha antes de eu fechar aqui?
certeza. Queria agradecer e parabenizar pelas apresentações, né? Todas muito boas. Obrigado pelo convite também, né? Acho que esse é o primeiro de muitas apresentações dessas, né? Então a gente segue aí em apoio às startups para escalarem cada vez mais os seus negócios. Beleza, Rafa, obrigado. Pessoal, no NPS tem um espaço lá que eu vou poder fazer conexão com vocês, baseado no que vocês estão procurando. Então, preencha, é rapidinho, 2 minutinhos, é só uma avaliação geral. E a nossa ideia é fazer outras verticais, varejo, health. Então, eu conto com vocês. Mais uma vez, muito obrigado, Rafa, e todos que estão aqui. Eu sei que vocês dedicaram tempo. Hoje a gente bateu um recorde e que venham outros encontros aqui com as verticais, com os acionistas, com os investidores, tá bom? Um grande abraço para vocês aí. Esse conteúdo vai estar gravado e aí quem quiser depois visualizar, tá bom? Muito obrigado a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Thiago. Boa Tchau, noite. boa noite, obrigada. Boa Boa noite, semana pessoal. para Boa você. noite, Thiago. Obrigado. Tamo Obrigado. Tchau, junto tchau. aí. Valeu. Um Valeu. abraço para todos aí. Ótima semana.